Outros diziam, não, ele é Jeremias. Alguns judeus acreditavam que Jeremias retornaria. Isso com base em alguns livros que nós consideramos para nós, evangélicos, são livros apócrifos ou deuterocanônicos, porque a Igreja Católica adota alguns desses livros, como por exemplo 2 Macabeus, capítulo 2, verso 1, 12, que trazia narrativas falando e que algumas coisas que eram disseminadas acerca de que talvez Jeremias retornaria e Jeremias viria novamente. E aí por causa disso, eles olhavam para Jesus e diziam, esse aí é o Jeremias, que ficou de voltar e que retornaria. Então é isso aí, existem outros livros falando, ao invés de crerem nos profetas, ao invés de crerem em Moisés e nos profetas, os genuínos profetas, eles criam em outros livros, outros escritos que falavam e eles olhavam para Jesus e não identificavam Jesus. Eles olhavam e falavam, não, pode ser Jeremias. E isso talvez aconteça conosco também. Nós temos convicção de quem é Jesus, mas talvez surja uma matéria, olha para você ver, que interessante. E em 2012, depois em 2016, a Veja publicou uma matéria com o título seguinte, Papiro do século IV faz referência à esposa de Jesus. Pedaço de papiro do século IV, que seria fragmento de um evangelho apócrifo, traz pela primeira vez um trecho que faz referência direta à esposa de Jesus. E aí? Será que nós estamos fundamentados na palavra de Deus de tal forma e sabemos realmente quem é Cristo, que nós podemos ouvir tipos de notícias como essas por revistas, ver livros, grandes autores escrevendo coisas a respeito de Jesus, e ainda assim nós nos mantemos convictos? Ou será que uma notícia como essa é capaz de abalar a sua fé e fazer com que você não tenha mais convicção de quem é Cristo na sua vida? Será que nós conhecemos Cristo verdadeiramente? Ou será que uma notícia como essa gera dúvida no seu coração? Para começar, esse papiro aqui é do século IV, 400 anos depois. Uma das principais características para se considerar um texto histórico realmente verdadeiro é a sua proximidade com o fato histórico. E aqui ele já está muito distante do fato histórico, sendo que nós temos os evangelhos e toda a Bíblia, todos os outros livros da Bíblia são muito mais próximos do que esses livros aqui, que estão há 400 anos, esse evangelho apócrifo. Mas existem pessoas que não têm essa convicção, e ao olharem falam assim, cara, velho, é capaz que a Bíblia foi escrita por homens. Olha, já tem um outro escrito do século IV que está falando que ele teve até esposa, a Bíblia fala que não teve. Como está a nossa convicção, ao ponto de você ler isso e você simplesmente falar assim, e daí? A palavra de Deus está aqui, e ela me afirma isso, e eu creio nisso simplesmente. Mas para que haja isso em meu coração, eu preciso saber quem é Jesus. Eu não posso saber quem é Jesus somente de ouvir falar. Eu não posso me sentir intimidado pelos que estão lá fora e que talvez gerem algum tipo de intimidação contra mim, para que eu não professe a minha fé e fale quem é o Cristo que eu creio. Eu preciso estar convicto da minha fé, eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso saber o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, para que quando vierem coisas como essas, para que quando pressões como essas vierem, eu esteja convicto. Eu não abra mão daquilo que eu creio. Eu tenho a certeza de quem é o meu Salvador e que Ele vive.